Na RW Brasil. Entrevista. Bota aí na linha. O ministro Ideli Salvati, bom dia. Muito bom dia, Marcelo. Fazia tempo que não falávamos, né? Pois fazia tempo, Marcelo. Mas agora a sua assessoria diz... Mas agora você está em nova fase. Pois é, então. Estamos de volta aqui. Estamos na web, na Guarujá. Ah, maravilha, Enfim. Marcelo. Quero, em primeiro lugar, te desejar todo o sucesso que você merece, né? Tá certo. E que os ouvintes merecem também, né? É verdade. Merecem um radialista da tua competência. Tá certo. Ministro, muito obrigado. Fala. Vamos num desafio nosso aqui, né? De fazer uma boa entrevista em poucos minutos, como a senhora tá querendo, porque eu sei que a agenda é grande aí, né? Sabe onde é que eu tô? Em Juiz de Fora. Minas Gerais? Minas Gerais. 300 quilômetros de BH. É, porque a gente continua ainda realizando aqueles encontros estaduais, como nós já fizemos aí em Santa Catarina, né, do prefeito. Como Minas Gerais é muito grande, né, são 853 municípios, nós dividimos o estado em 4 regiões, esse aqui é o 3º evento aqui em Minas Gerais. Então eu estou aqui, inclusive, visitando com o prefeito, visitando obras aqui importantes, saneamento, obras aqui, eles têm um problema aqui da linha férrea, né, que cruza a cidade, então tem várias obras aqui para amenizar o problema aí do congestionamento, né, quando passa o trem. Então é trabalhar. Segunda, terça e quarta eu cuido do congresso, quinta e sexta a gente viaja o Brasil, e aí quando sobra fôlego, aí no final de semana a gente está em Santa Catarina. Comer um peixe aqui, né? Comer um peixinho. Agora tá na época da ostra, querido. Estamos na Fena Ostra aqui, né? É na ostra. Uma gratinada vai bem esse final de semana, vai né? bem. Nem fala que eu já começo a salivar, Marcelo. Estão preparando uma para a senhora aqui. Então, aqui é? Então. Ah, maravilha. Sabe qual que eu gosto mesmo? Inclusive não é fácil de achar. É a defumada. Você já comeu ostra defumada, Marcelo? O bicho. Essa é boa mesmo. Ô, ministra, eu tinha preparado uma pauta catarinense, mas a conjuntura atravessou aqui a nossa entrevista. Ontem nós tivemos aí, aliás, em todo o Brasil, hoje é manchete nos jornais, a greve na Petrobras, por conta do leilão de Libra, um assunto sempre polêmico, o pré-sal. Eu me lembro que a gente começou a conversar isso aqui há alguns anos atrás, aqui na própria Guarujá, e a questão da educação, a importância disso para o Brasil, e como é que o governo federal, a senhora está observando esta greve que pede a suspensão do leilão e a volta, né, desta frase, né? O pré-sal é nosso agora, não o petróleo mais. O pré-sal e o petróleo é nosso, continuará sendo nosso. Agora, para a gente poder dar agilidade e volume na exploração, nós não temos condição de fazê-lo única e exclusivamente com a Petrobras. A Petrobras obrigatoriamente terá no mínimo 30% da exploração de cada um dos poços que entrarão em licitação, como é o caso de Libra. É obrigatório pela lei da partilha. Em segundo lugar, diferente do modelo que nós tínhamos antes, que a lista do modelo que entrarão em licitação, como é o caso de Libra, é obrigatório pela lei da partilha. Em segundo lugar, diferente do modelo que nós tínhamos antes, que a licitação se dava pelo valor pago, né? E depois tudo que resultasse da exploração ficava com quem ganhou, né? Agora não. Agora nós temos um modelo de partilha aonde o resultado da exploração, a maior parte, a parte significativa fica com o Brasil. Inclusive que é o que permite nós fazermos aquele fundo, né? Do qual a maior parte, né, 75%, irá para a educação e a outra para a saúde, né, do rendimento deste fundo, que é o que a presidenta Dilma, inclusive, argumentou o tempo inteiro, né, de que uma riqueza finita tem que sustentar o desenvolvimento e o futuro, né, não só do país, mas das próximas gerações. Agora, ministra, então, a senhora não acha pouco 30% este mínimo, hein? Não, mas é 30% no mínimo de participação
na execução da exploração. Sei. Agora, o fundamental é que do resultado do que eles tiram, eles ficam com uma parte para cobrir, né, os custos, o lucro, que obviamente é de direito ter, mas tudo o que sobra, fora o pagamento do custo e do lucro, tudo é do Brasil. Sim. Entende? Diferentemente do outro modelo. No outro modelo, eles pagavam a concessão e quanto mais eles tirassem, mais eles ficavam. Entende? Então, mudou substantivamente o modelo de exploração, entende? A senhora não acha, ministra, que... risco, né, de perder riqueza com isso. Sei. Ideli, tu não achas que o governo federal tem sido pouco claro nessa explicação? Uma propaganda seria necessária para que os brasileiros pudessem entender esse mecanismo, que é complexo, não é fácil explicar isso, mas enfim, os sindicalistas e a própria oposição às vezes coloca um pouco de fumaça nessa questão. Não está precisando aí uma explicação mais técnica e mais simples? Talvez você tenha razão, Marcelo, porque, primeiro, apesar de ser complexo, entende, tem maneiras de você explicar de forma simples, né? Eu vou usar, inclusive, um exemplo que nós vivemos em Santa Catarina. Santa Catarina não teve pedágios durante a época do Fernando Henrique. Os estados que fizeram a implantação de pedágio do Fernando Henrique, o valor do pedágio ultrapassa a casa de R$10. Sim. Os pedágios implantados, entende, como é o nosso caso na BR-101, não chega a 2. Porque mudou o modelo, né? Como é que fazia antes? Eles pagavam a outorga, né? Que é mais ou menos como acontecia antes também na história do petróleo, e aí tudo que eles cobrassem a mais, entendeu? Não era pela história do petróleo, e aí tudo que eles cobrassem a mais, entendeu? Não era pela tarifa, né? Quando, na época do presidente Lula, se mudou o modelo, e quem ganha a licitação é quem cobra a menor tarifa, a gente tem essa diferença, né? Um pedágio 5 vezes menor. Sim. Né? Fazendo com que o benefício fique para a população. Claro, né? claro. Então, no petróleo, nós modificamos nesses termos, entendeu? O lucro, a maior parte, entende? Não fica para quem explora, fica para o proprietário do petróleo, que é o Brasil. Ministra, eu sei que o tempo é curto, eu não quero deixar de falar de eleições. Até vou pular... Mas antes de você falar de eleições, diga Marcelo, lá. Eu quero falar do Mais Médicos. Pois não, vamos lá. Foi a nossa grande vitória da semana, né? Aprovamos, né? O Senado votou rapidamente a matéria, apesar ainda de algumas reações e algumas polêmicas e tal, mas o programa foi aprovado inclusive com uma modificação que foi o Congresso que fez, fruto inclusive da realidade, né, porque os médicos estavam chegando preparados, avaliados, já colocados nos municípios, e os conselhos regionais de medicina retardando, né, a entrega da autorização, do registro dos médicos. Então o Congresso inclusive modificou isto, né, para que a gente não tenha mais o que aconteceu nessa primeira leva de médicos que vieram de outros países, aonde a gente tinha metade dos médicos, entende, parados nos municípios, recebendo sem poder trabalhar, porque os conselhos regionais de medicina, numa espécie assim, quase que de tentar evitar, né, que o programa entre em vigor, atrasando, né, o registro. Então agora, a partir da aprovação, inclusive feita pelo Congresso, o registro será dado pelo próprio Ministério da Saúde, o que não tira o poder de fiscalização e de acompanhamento de nenhum Conselho Regional de Medicina, né? Que vai continuar com a prerrogativa aí de fiscalizar para que tudo dê certo, mas não vão poder ficar impedindo o médico de trabalhar, né? A população precisa do médico. Os médicos, ministro, reclamaram muito da falta de diálogo, né, do governo com o Conselho. A senhora reconhece isso? Não, pelo contrário, porque eles participaram de todas as reuniões. Esse programa Mais Médicos já fazia 1 ano e meio que estava sendo preparado, discutido, debatido, reuniões, entende como é que monta o modelo, como é que faz, entende? Eles não podem reclamar em hipótese alguma. Agora,
Ô Marcelo, é o seguinte, se a gente não tem médico em número suficiente, se os médicos brasileiros legitimamente preferem trabalhar em cidades maiores, entende? Onde eles podem, inclusive, acumular, né? Com o emprego público, eles podem fazer plantão, eles podem ter acesso à clínica, né? Eles podem fazer um arranjo que lhe dê mais conforto e mais dinheiro. Eles não podem, em hipótese alguma, impedir que aonde não tem médico ou aonde não é tão rentável, né? Não é tão, assim... digamos assim, significativo o retorno financeiro, eles não podem impedir que para a população ficar sem médico. Entende? Então, todo respeito, os médicos brasileiros são excelentes, ótimos, entende? Respeitadíssimos, mas nós não temos médico em número suficiente e mais. Os que nós temos estão concentrados em algumas regiões, em alguns locais. Os médicos... A população não pode ficar sem, né? Eu já tive a oportunidade de entrevistar o pessoal do Conselho, eles reconhecem que há falta de médicos, mas também pedem e reclamam muito da falta de estrutura nos gabinetes, no próprio SUS e nos postos de saúde, não há estrutura. E por Agora, isso os médicos não querem trabalhar no interior. Marcelo... Diga, ministra. Junto com o programa Mais Médicos, tem mais estrutura. Todos os municípios que não têm, entende, ou têm unidades básicas de saúde que precisa de reforma, de ampliação de novas unidades, está tudo junto. Nós estamos, inclusive, dobrando o número de vagas para formar mais médicos, dobrando o número de vagas de especialização para formar mais especialistas. Só que leva tempo, né? É 6 anos no mínimo, mais 2, 3, às vezes até 4 anos de especialização para você ter um médico, né, pronto, né, em determinadas áreas. Agora, Marcelo, se você tem o posto de saúde, o equipamento e o remédio, e a pessoa chega doente e não tem o médico para atender, nada disso vale. É verdade. Se você tem o médico, mesmo com a precariedade, às vezes a pessoa tem pelo menos, entende, aquele atendimento emergencial, entende, para o socorro. Então, precisa ter tudo. Agora, a única coisa que não pode deixar de ter é médico. O deputado Volney Morastoni até tem dito que os médicos precisam encarar o paciente como paciente, não como cliente, né? Precisam ser mais médicos, diz o Morastoni. Aliás, Marcelo, eu acho que vai muito da cultura, né? Entende? A gente cansa de ouvir aquela história, não, você vai ser médico, não é isso? Não é assim que muitos pais falam? Não, meu filho vai se dar bem na vida, ele vai ser médico, entendeu? Não, obviamente todo mundo quer ter, né, a recompensa, o salário digno, etc e tal, mas a profissão de médico vem muito associada a esta coisa de se dar bem na vida e de ganhar bem, né? Então todos merecem ganhar bem, não estamos discutindo isso, mas a função de médico é uma função que tem esse caráter de atendimento, né, de preocupado com o outro, com o bem-estar do outro. Tá certo. Ministra, então, eu vou pular o assunto eleições nacionais, Marina, Eduardo Campos, Dilma, Aécio, para chegar a nossa aqui, porque não há tempo. Mas eu quero saber, para onde vai a ministra Ideli Salvati? Será candidata? Com quem será candidata? Coligada com quem? Abra o jogo, ministra. Olha, Marcelo, nós estamos em debate dentro do PT, né? Inclusive estamos com o processo de eleições diretas para as novas direções nacionais, né? A nacional, estadual e municipal. Isso vai acontecer agora no mês de novembro. Então nós estamos debatendo, né? Como é que o PT vai agir em Santa Catarina. Processo de eleições diretas para as novas direções nacionais, né? A nacional, estadual e municipal. Isso vai acontecer agora no mês de novembro. Então nós estamos debatendo, né? Como é que o PT vai agir em Santa Catarina. Vai fazer coligação? Não vai? Com quem? Vai ter candidatura própria? Não vai? O meu nome está colocado, eu já tenho dito assim de forma muito clara, assim, até por uma já ouvido algumas vezes, né, da própria presidente, não só para mim, mas para outras pessoas, de que para ela seria muito importante se eu pudesse voltar ao Senado. Agora, se isso daí tiver condição de acontecer, né, o nome está colocado, né, à disposição. Por enquanto,
A minha prioridade, inclusive, Marcelo, nesse momento, em 2013, porque esta foi a determinação da presidenta, é de que para ter o direito de pedir voto em 2014, nós temos que trabalhar além da conta em 2013, né? É verdade. Ministra, a senhora cogita a coligação com o PMDB aqui no Estado e com o PSD do governador Colombo? Olha, este é o debate que está colocado, né? Uma aliança com o PMDB, PT e PMDB em Santa Catarina, acho que seria bastante normal, natural até, entende? Este debate da coligação com o PSD, dentro do PT, tem um debate muito, assim, né, acirrado. O PMDB também está discutindo se fica ou se sai, né? Então, eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouquinho ainda o andar dessas carruagens todas, porque, como eu já tive a oportunidade de dizer, Marcelo, aliança é que nem namoro e casamento. Só acontece se os dois quiserem. É verdade. Não é? Então não adianta como querer. Tá certo. Ministra, para finalizar, eu acho que a senhora não teve a oportunidade ainda de dar a sua versão para a imprensa de Santa Catarina. Muito se diz pelo Brasil afora aí, sobre o tal do helicóptero. Como é que a senhora tem se movimentado? O que há de verdade nessa questão do helicóptero do SAMU que a senhora estaria usando? Olha, Marcelo, eu quero dizer o seguinte, que em primeiro lugar isso me deixou muito entristecida, muito, por conta do seguinte: em primeiro lugar, Santa Catarina é o único estado no Brasil, único, que tem um helicóptero exclusivo para uso do SAMU. E o dinheiro para conseguir esse helicóptero exclusivo para o SAMU, fui eu que consegui ainda como senadora. Tanto que ele é conhecido como Arcanjo. Ele é Arcanjo, lembra aquele vermelhinho? Sim. Entende? É ele que dá o atendimento. O helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, ele é usado para várias funções. Entre elas, transporte de autoridade em atividades de trabalho, que foi o que eu fiz. E fiz, inclusive, com outras autoridades. Dos meus 5 deslocamentos com o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal nos últimos 2 anos e meio, 2 eu fiz com o ministro dos Transportes, uma eu fiz com autoridades da própria Polícia Rodoviária Federal para inaugurar posto da Polícia Rodoviária Federal, e as outras 2 fiz com autoridades do DENIT. Entende, Marcelo? Então, há trabalho oficial e estou sempre à disposição, Marcelo, entendeu? Agora, sempre fica assim, porque aí ninguém lembra, entende, que a gente conseguiu o dinheiro para o helicóptero do SAMU, que o helicóptero do SAMU salva vidas do SAMU, entende, que a gente conseguiu o dinheiro para o helicóptero do SAMU, que o helicóptero do SAMU salva vidas em Santa Catarina, entendeu, que a gente teve todo um empenho para conseguir. Aí nessa hora ninguém lembra, entende, Marcelo? É duro, né? É muito certo. Presidente, olha o que eu estou fazendo aqui. Ministra, a senhora está do lado da presidente, né? Ministra, a senhora estará no final de semana por aqui? Olha, se der tudo certo, devo estar. Então tá. Então vamos comer. Eu nunca sei, porque é o seguinte, ontem eu tinha uma programação na Bahia, no meio da tarde a presidenta me chamou. Foi verdade, eu acompanhei um pedaço disso. Foi, você viu, né? Eu vi. Num minuto mudou tudo, né? Muda a vida. Tá certo. Mas é assim mesmo, né? Não tem outro jeito. Se a senhora vier ao final de semana, vamos comer aquela ostra. E vamos falar um pouquinho mais de política. Vamos ver se tem a defumada. Então tá. Eu vou preparar a defumada aqui, eu vou lhe esperar. Tá bom, Marcelo. Parabéns e sucesso pra você, querido, tá? Um abraço. Beijo grande. Obrigado pela atenção aí. Tchau. Essa a ministra Ideli Salvati, que é da Secretaria de Coordenação Institucional. Na RW Brasil. Entrevista. Bota ele na linha. Já vai.